chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, jagunçada, bem-vindo ao novo episódio do Avante Vingadores, o seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse lá, www.artefinalhq.com.br, para acessar todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, e nós estamos também com nossos arquivos dos 7 Agostos, Omniverso e da Pilha da Aranha. Nós estamos também no YouTube, Orelo, Spotify e no seu agregador de podcast favorito. Só procurar por Arte Final que você nos encontrará nelas. Nós estamos também em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, o YouTube como @artefinalhq. Além de nosso feed principal, tanto o Pilha de Bis quanto o Avante Vingadores Podcast estão com feeds próprios no Spotify. Então você pode procurar e assinar. Então curta, compartilhe e principalmente venha comentar os nossos episódios em nossas redes sociais no Spotify e YouTube. Você quer comprar o seu gibi na Amazon? Lembre sempre de comprar utilizando nossos links que estão nos posts e também no site. Outra forma de vocês poderem nos ajudar a manter esse trabalho é mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Avante, jagunçada! Chegou o momento mais temido desse programa, desde que a gente pensou em começar a fazê-lo. E vamos com esse especial aqui de falar dele. E ele vai falar dele. Luiz Cláudio, um momento aí de incursão. Nós estamos gravando hoje sobre as bênçãos de Rabon Alau. Pra ele. Lá longe. E nessa jornada aqui complexa e confusa, trouxemos também o nosso amigo e editor Daniel, nosso grande Seba, Logan Neto, etc., o mestre e porta-bandeira do Poptopia. Queridos amigos, cá estamos para defender o meu Hickman. Não falem mal do meu Hickman que eu apareço. Eu senti que haverá maledicências nesse podcast, portanto aqui estou. Mas eu vou te dizer, eu vou começar logo, vou tirar esse elefante da sala, vou dizer que esse aqui é o bom Hickman. Apesar do Daniel ser que o Daniel nada. Apesar do Luiz Cláudio ser o vilão aqui dessa série, decidimos, né? Tínhamos comentado desde um tempo já. O Luiz já sofreu algum hate aí no Twitter por conta disso. Mas precisamos falar, Luiz, dos Vingadores do Hickman, né? Exatamente. O que acontece? Eu fiz um estudo aí prévio, né? Porque dizem que uma das grandes fases dele, além da fase Krakoa que eu não acompanhei, é esses Vingadores e antes o Quarteto Fantástico dele. Então, já há uns meses aí eu tenho me preparado para o paladar, né? Uma outra versão do Hickman que eu não gosto assim tanto, não acho assim tão genial como o pessoal pinta essa fase dos Vingadores. O pessoal aí que não lê tanto Vingadores diz que é a melhor que tem da história, meu Deus, que sensacional, tananã. E li o quarteto, legalzinho, não é tão assim também, mas olhei essa fase também, né? O que seria aqueles 2 ônibus que a Panini lançou, né? Mas eu tenho mensal, li mensal, não me impressionou. E assim que eu li esse começo aqui, que a gente vai comentar quais quadrinhos a gente vai comentar dessa fase, que tem que ser vários episódios, já que ele foi uns 4, 5 anos na revista, eu achei muito melhor. Esses Vingadores, assim, uma coisa muito mais expandida, quase que, sei lá, 10 vezes mais ambiciosa do que a fase que ele fez no quarteto, que pareceu pra mim um grande tapa-buraco. Não tô falando que é ruim, não, mas é que ele deu uma continuidade ao que o Miller tinha feito antes, né, na fase anterior, né? Então não foi uma coisa assim tão escalafobética, né? Mas essa fase aqui é uma coisa realmente grandiosa, uma catedral, né? Ó, eu vou ter que concordar com você aqui em relação ao quarteto também, apesar de ser uma fase que eu gosto bastante, teve ali um date complicado por conta dos direitos do quarteto com a Fox e tudo mais, né? Teve Fundação Futuro, o quarteto todo de preto e branco, a morte do Tocha, enfim, uma série de coisinhas ali para desnaturar o quarteto, mas eu acho que é um gibi legal, mas não é também essa coisa toda quando a gente olha para trás, não. Eu acho que o quarteto é um gibi bacana para construir coisas pro resto do universo Marvel, mas também deixa muita confusão ali no meio. E você, Daniel, o que é que acha desse quarteto aí? Antes da gente entrar nos Vingadores.
Cara, eu recentemente reli toda essa fase e eu confesso para vocês que eu encontrei muito mais semelhança com aquilo que o Hickman faz depois nos Vingadores e em Krakoa do que eu imaginava, né? Então eu não lembrava que ele já usava o negócio do tudo morre na boca do Red Richards já ali na passagem dele do Quarteto Fantástico. Então, quanto mais eu conheço do Hickman, mais eu consolido a ideia de que ele planeja realmente as coisas a longo prazo, essa construção, e fica evidente essas pistas que ele vai dando, né? E eu fiz um caminho justamente reverso. Primeiro eu termino Krakoa, depois eu vou ler o quarteto, e agora eu estava relendo aqui alguns episódios desse de Vingadores para gravar aqui com vocês, e a coisa ainda faz sentido, mesmo numa ordem confusa como essa. Então, assim, eu gosto também por eu ter uma boa vontade com o Hickman, tem coisas dele que não dá, é indefensável, mas nesse contexto aqui eu acho que funciona muito bem, viu? Apesar de ele ter sido extremamente audacioso nisso de expandir os Vingadores, de maneira que talvez ele não conseguiu desenvolver tão bem tantos personagens no elenco. Acho que tem esse prejuízo. Agora, voltando para Quarteto, que desculpa, o ponto inicial é o Quarteto Fantástico, eu gosto muito do começo. O arco do Red Richards é muito bom, a coisa toda ali que leva até a morte do Tocha Humana também é bem bacana. Eu só não sei se a conclusão está à altura ali de tudo que ele propôs, né? Mas a Fundação Futuro é algo que acabou sendo até adaptado agora para o cinema. Não existia essa Fundação Futuro anteriormente, né, Maurício, nas coisas clássicas lá? Ou ele só resgatou? Eu não conheço essa parte do Quarteto Fantástico, mas eu acho que foi uma boa ideia. Não, Fundação Futuro vem de agora mesmo aí, dessa fase, desse agora, desse momento aí que a gente tá falando, o Hickman, né? Ele usa o FF, né? Fantastic Four, Future Foundation, como uma brincadeira e ao mesmo tempo ele expande essa ideia para o resto do universo do quarteto ali, né? Depois ele dá até uma diversificada maior, o Matt Fraction vai escrever ali com acho que é o Michael Red desenhando, e aí a gente tem aquela menina que usa a armadura do Coisa lá da fase do Simonson e antes até. Tem o Scott Lang, vai ter a Medusa também, enfim, ele pega ali um apanhado da história do quarteto para ser os mentores dessa galera. E isso é muito legal mesmo, assim, sendo como eu falei, ele pega ali uns limões e faz uma limonada junto com personagens que são conhecidíssimos, queridíssimos dos fãs, que são o quarteto. Quem não gosta do quarteto é maluco. Agora, voltando aqui ao nosso gibi, a gente faz um link bacana aí com isso que você falou, Daniel. Eu queria puxar esse ponto mesmo do Hit falando do Tudo Morre, né? Que é o que começa aí a Novos Vingadores dele, que pela ordem de leitura aqui que o Daniel estabeleceu, não foi o Daniel que estabeleceu, não, mas a gente tá seguindo. A gente tem ali Novos Vingadores dele, do 1 ao 4, e a gente vai para Os Vingadores, que é o gibi mesmo, né? O título principal, vamos chamar assim. Apesar de que em importância e em escala, em tudo, né? Eu acho que os dois gibis se igualam, tanto o Vingadores quanto o Novos Vingadores. A gente tem ali histórias que convergem, vão se afastando, vão chegando aqui e ali, mas construindo essa tema maior que vai chegar em infinito e até o final do Vando, ou da Ram, né? Eu tô com esse problema agora, não sei qual é o pronome do termo aí. Mas aqui a gente já começa com o Reed falando, né, que tudo morre, mas ele não aceita que as coisas sejam adiantadas, né, que essa morte seja antecipada, prematura. E aqui a gente tem uma mudança aí dessa visão do Reed. E vamos ver uma coisa que aí eu vou ter que... Poxa, eu não queria começar criticando não, mas vou ter que começar criticando aí. A coisa do por acaso que acontece o T'Challa em Wakanda. Estamos aqui depois de Vingadores e X-Men, né? A Wakanda foi praticamente destruída no crossover e tem uma rixa aí entre o Pantera Negra e o Namor. E há uma reunião dos Illuminati, aqueles Illuminati lá do Bendis, para lidar com essa situação. Então, adendo também que na fase do Hickman, no quarteto, eles se tornam o rei daquela necrópole. Eles descobrem a necrópole. Isso, rei dos mortos, né? Rei dos mortos.
É isso, então ele não é o rei de Wakanda, é a Shuri que tá como rainha ali, e ele está como rei dos mortos. E ele vai encontrar ali uns cientistas participando de uma competição interna ali, cheia de referências a Star Trek, curiosamente. E vai encontrar um ponto de incursão, onde ele encontra a Cisne Negro e alguns outros personagens. Ele encontra um. Como é o nome desse personagem? O Manifold aqui? Ficou Dobra, né? É o O que é? Dobra, Dobra, é isso mesmo. que é o mutante aí da moda. Não, é um mutante. Ele é uma criação do Hickman, né? Ele apareceu lá atrás em Guerreiros Secretos do Hickman, um pouco ali na época da invasão secreta, um pouco antes ali. Aquele belo gibizinho do Hickman também. Ele não é aquele mutante pessoal da Austrália, Aborígene. aborígene? Não? É outro? Eu achei que fosse ele. Ele é Ele é o aborígene. teleporter bombado. É, mas ele é descendente do teleporter, né? Ele é descendente do teleporter. Foi mostrado em algum HQ de Krakoa que ele tem essa conexão com o aborígene original lá. Ah, tá. É o teleporter. Aquele teleporter fica rodando a pedrinha e abrindo portais pra lá e pra cá. Só que o Dobby parece ser um mutante ômega, né? Nesse aspecto aí, porque ele vai pra qualquer ponto, de qualquer lugar, sem um mínimo esforço. Pelo menos é o que o Hickman mostra, principalmente no gibi principal, né? Do Vingadores. Mas aqui a gente vê uma versão, né? É um personagem branco. O Dobby, como a gente falou aqui, ele é um aborígene, né? E ele serve como um sacrifício ali para Cisne Negro, evitar a incursão das terras. E aí, ao longo desse primeiro arco, a gente vai entendendo o que é, né, essa incursão. Em algum momento, em uma terra, houve uma, um desequilíbrio que causou uma implosão daquela realidade, né? E com isso criou um vácuo, e é como se as terras estivessem sendo sugadas para esse vácuo. Uma vai batendo na outra no efeito dominó. E eu me lembro muito quando eu tinha aqui na Bahia, Daniel vai lembrar, o biscoito Coquinho da Bahia, que é um biscoitinho de casca, que ele é oco, né? E a gente, quando era pequeno, a gente gostava de ficar batendo um no outro. Aí o que quebrava, a gente comia. É o que acontece com as terras. Uma terra bate na outra e uma vai ser destruída, ou as duas são destruídas. Então houve se propaga como um câncer aí, né, ao longo do multiverso, essa... Já dizia Xuxa, ninguém segura o efeito dominó. A gente tentando aqui falar sério, o cara me vem com dominó, mas tudo bem. E aí, bicho, o Illuminati, né, esses novos Vingadores aí, vão tentar criar um sistema de defesa contra isso para evitar que a Terra seja destruída. E a gente vai ter no começo uma grande discussão, né, Luiz, de ética quanto ao Capitão América, a participação do Capitão América nesse grupo aí. É engraçado que, sim, que um dos grandes motivos que eu alardeava que eu não gostava dessa fase é que tornou os Vingadores assassinos, né? Mas eu relendo. Engraçado que, como é que eu sou hater, é a quarta ou quinta vez que eu já tô lendo esse quadrinho. Terceira vez encadernado, e eu acho que eu li uma vez em scan e uma vez em mensal. Quem tá fazendo isso, na realidade, são os Illuminati, né? Não são os novos Vingadores, porque o Capitão América, em algum momento, ele fica sabendo, depois a memória dele é apagada, né? Então, assim, os Vingadores nem estão sabendo dessa situação toda aí. É até meio que uma coisa em paralelo, né? Parece que nesse aspecto da incursão não tem tanta conexão com a mensal Avengers, né? Eu só queria fazer um adendo de duas coisas. Os conceitos que o Hickman bota aqui são tão grandes que tem coisa que só vai ser explicada lá nos Defensores, nos Ultimates, né? Que é os Vingadores hiperpoderosos cósmicos lá. Na fase do Ewing, depois que o Hickman sai, depois de Guerras Secretas, de tanto conceito que ele bota ali, uma coisa assim meio espetacular, né? Espetaculosa ali demais, alterando conceitos básicos mitológicos da própria criação e fundação do universo Marvel, né? Eu sei que essa fase começou em 2012. Tinha acabado de sair o Vingadores 1, mas assim, eu tenho pra mim que o Hickman ele já faz a parada pensando tipo assim, se essa fase cósmica aqui da Marvel no cinema vai ser uma parada de Joia do Infinito, Desafio Infinito, o que eu vou fazer que seja maior do que isso? Porque, assim, muito do conceito que ele tá usando aqui estará sendo usado no cinema. Essa é uma coisa curiosa, né? Inclusive os personagens aí, aquele grupo do Thanos, que é o que? É a Ordem Negra? Ordem Negra que Isso, chama? Ordem Negra. Porque, assim, qual é a coisa mais maior que
é impossível de acontecer, que não aconteceu no universo Marvel, aconteceu na DC, que é a crise nas Infinitas Terras. Quer dizer, a destruição da própria existência, né? A entropia multiversal. Que é o que está acontecendo aqui, essas incursões. Então é uma coisa. Eu acho também que tem um tom mais sério, não aventuresco, na revista dos Illuminati do que no Avengers, pelo grau de. Só que eles não têm esse conceito, essa gravidade toda no começo, porque eles nem estão entendendo direito o que está acontecendo. Aí eles ainda vão capturar a serva lá do deus lá que está acontecendo isso tudo no universo, que é a Cisne Negro. E aí eles vão começando a conversar com ela durante toda essa fase, e ela, olha, vocês não tem como evitar isso. Isso aí uma hora vai acabar. Ah, vamos ver. Eu acho também um pouco arrogante principalmente do Reed e tal. E assim, nós vamos conseguir resolver, nós somos os heróis da Terra, nós ganhamos de todas as pessoas que tentaram invadir a Terra e destruir o universo, né, conhecido que a gente sempre lê da Marvel, e que dirá do próprio multiverso. Não, nós vamos conseguir salvar sim. E ela ri, né, porque é uma alteração de escala muito grande. Eu acho que na fase do quarteto, como também é o tom de ficção científica legalzinha, que é a própria revista do quarteto em toda a história, eu acho que nem lá, na fase dele mesmo, teve um tom assim tão grave de eu encontrei meu tio de uma outra realidade, ele veio aqui, o meu avô, e volta no tempo. As pessoas não têm preocupação nenhuma de nunca mais vão se ver, porque sabem que são os foda da ciência, né, dos gênios da ciência, então eles vão e voltam no tempo, altera a realidade, e tudo isso rindo, parece um comercial de cigarro. Agora, eu acho que principalmente nessa revista dos Illuminati, tem um tom muito, não vou dizer mórbido, mas assim, um tom muito Uma tenso, inevitabilidade, né, da coisa. né? E é uma inevitabilidade, né? Tipo, a entropia, né? O fim de todas as coisas, que é o que ele fala no começo, né? Tudo morre, o universo, o sol, tudo isso um dia vai acabar. Isso é a entropia da realidade, né? Até na própria teoria de que o nosso universo uma hora expande, uma hora se contrai, e depois vai criar dos ciclos infinitos de multiverso, né? Do universo, da própria física que nós temos no mundo real aqui. Tem um conceito que seria isso que vai acontecer, ou que acontece, enfim, ciclos infinitos de renovação e destruição. Mas essa parte que eu acho muito melhor do que a fase dos Vingadores. Como, por exemplo, vocês estavam comentando no começo da Fundação Futuro. Ali eu também percebi que a revista da Fundação Futuro era muito mais legal de ler e muito mais. Não vou dizer que é outra chata, mas assim, eu passava 20 páginas sem sorriso quando tem uma hora que é alternado, né? O Fantastic Four com a FF, né? Que é a Fundação Futuro. Pô, eu ficava deslumbrado, assim, meu Deus, agora voltou a Fundação Futuro. E ele, sei lá, não sei se existe esse subgênero de escrever criança gênio, mas ele é o melhor que tem. A revista era muito boa. E aqui também sempre dá um tom de maior grandiosidade. Sei lá, eu acho que ele caprichou melhor a pena nos Novos Vingadores do que nos Vingadores, né? Enfim. É porque tem um lance em Novos Vingadores, Luiz, que é a sustentação muito mais pelo o diálogo sofisticado do que pelas cenas de ação, né? E eu acho que o Hickman, ele é um escritor muito disso. Quando ele gosta de determinados personagens, ele faz uma cena que eu acho que é no segundo volume ali dos Vingadores, que é a cena da reunião onde eles chegam todos eles com a joia para verificar se eles são quem eles dizem ser, né? Namor, Doutor Estranho, o Raio Negro, o Pantera Negra, o Capitão América e o Homem de Ferro. E por que eles precisam fazer isso? Porque eles lembram que houve a invasão secreta, né? E aí tem uma hora que é muito legal que assim o Doutor Estranho chega a falar, pô, a minha, eu não vou mostrar a minha porque a minha dá um trabalho danado de pegar, tá numa dimensão não sei o quê, de não sei aonde. Então, isso é uma preocupação, uma cena que ajuda o leitor a entrar na história de um jeito que outros escritores, outros roteiristas não conseguem. Então, agora, quando você vira esse mesmo cara para a história dos Vingadores, ele precisava contar a história de uma equipe que estava sendo remontada, que estava lidando com uma ameaça após a outra no planeta e fora do planeta,
uma dinâmica completamente diferente. Enquanto Novos Vingadores tem esse tom mais conspiracionista, né? Eles se reúnem na necrópolis, eles não podem ser vistos, eles tratam de temas que ninguém deve saber. Então, assim, eu já vejo as duas séries como uma é para ser livre, andar na rua de mão dada e todo mundo saber, e a outra para você consumir escondido e secreto para não ter o constrangimento de ter que explicar o envolvimento com isso, sabe? Eu acho que é mais nessa linha, assim. Pô, você chegar num ponto que eu queria falar. Os dois gibis, né, eles têm propostas completamente diferentes, eu concordo. Convergentes lá na frente, mas com identidades, não diria nem complementares, mas que você não imagina que um vai encontrar com o outro dessa forma que ele encontra lá. E nesse ponto, concordo com isso que você falou, Daniel. O Hickman tem um apoio na escrita desses momentos assim de apresentação que é muito bacana. Eu não gosto muitas vezes do palavrão dele, né? Vamos usar esse termo aí. No sentido de que às vezes soa muito. Não é nem clichê, mas eu acho que às vezes é canastrão. Alguns personagens dele. O Namor dele é insuportável. O Namor é um personagem chato, já por natureza, mas o Namor dele é insuportável. E ele tem um gosto, assim, por uma dramaticidade exacerbada e que às vezes é muita paixão, sabe? Muita pilha que é colocada naquela coisa ali. A Cisne Negra, por exemplo, ela tá sempre dizendo, rapaz, vai dar merda, mas ela não tá falando assim, ela tá falando com uma grande eloquência shakespeariana, sabe? Tipo assim, vocês vão se fuder lá na frente. Vocês vão ver que. E ela fala também pelo conceito mitológico da religião dela, porque ela também não sabe a verdade do que realmente está acontecendo, né? Ela fala o É, que ela foi ela, ensinada, né? ela sabe o que ela viu das outras incursões. Ela fala que existem pelo menos 7 meios ali, né, de enfrentar, não é de impedir nem vencer, mas de enfrentar as incursões. Então, em momento não é dada nenhuma esperança ali. E eu ia, nesse ponto também chamar a atenção. Vocês falaram da arrogância deles, eu concordo, mas vocês também não acham o Capitão América arrogante aí? De dizer que, não vamos nos comprometer, vamos vencer. A gente sempre dá um jeito. E recusar dessa forma o várias opções, pelo menos de manter a mente aberta. Você não acha que tem muita arrogância dele ali? Eu acho que o papel que cabe do Capitão América na história. Tu tá falando o quê? No caso dele, em Novos Vingadores, né? Em Novos Vingadores, sim. Vou chegar já Eu em acho que Vingadores. na Vingadores, ele. Eu acho que é estranho quando tem infinito ali, depois que a gente vai comentar. Todos os grupos alienígenas que se odeiam meio que não estão obedecendo o Capitão América, mas assim, eles. O que ele fala é a lei. Não, realmente é o lógico não fazer isso. Então, assim, tem o tom ali de Marechal do Universo que ele tem, né? O Capitão do Universo, né? Não sei qual é o cargo aí mais alto que Capitão. Major, não sei. Enfim. Mas em Vingadores eu não vejo assim com tão destaque assim que eu possa comentar, não. Logo depois ele é usado ali, né? Eles usam as joias. Capitão América, que seria a pessoa que tem a vontade suprema ali, né? O propósito supremo ali, ele já pulveriza as joias, que aquilo ali também deve ter editorial da Marvel falando, olha, a gente depois vai ter uma saga que vai precisar das joias do infinito, e aí guarda isso aí que uma joia sumiu, porque não foi destruída, porque a gente vai É, usar isso depois lá, entendeu? todas as joias aparecem se desfazendo, menos a joia do tempo, né? Ela some apenas. Tem o lance de a joia do Xavier tá desaparecida porque o Xavier tá morto. Isso aqui acontece depois de Complexo de Messias, né? Então, eu não quero ficar fazendo muita referência de tem que ter lido isso ou aquilo, mas quanto mais coisa da Marvel a pessoa conhece, mais divertido, principalmente nessa fase ali 2012 a 2014, né? Eu acho que esses 2 anos aqui que isso vai acontecer, vai cobrir esse grande arco de histórias que o Hickman propôs ali até as Guerras Secretas. Eu acho que é fundamental, não fundamental, mas ajuda muito você entender o panorama de tudo que está acontecendo, né? Como que depois o Fera vem fazer parte dessa equipe, o Wolverine está lá na equipe do Capitão América, e eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre essa outra equipe, né? Uma equipe muito mais da porradaria, que é a equipe de Vingadores, a máquina, né? Que é um projeto ambicioso do Tony Stark com o Steve Rogers, enquanto desse outro lado aqui, o Steve Rogers, cara, eu não sei, mas
E aqui eu sinto que o Hickman meio pesou a mão em dar a última palavra para o Steve Rogers de vamos atrás das joias e reconstruir a manopla. Eu acho isso um pouco meio forçado. Talvez, bom, ele sendo um estrategista justifique isso, recorrer ao recurso mais é, poderoso que eles tinham, né? A arma mais poderosa. Mas eu acho que isso caberia de Paul Red Richards propor, sabe? Não faz sentido para mim vindo do Capitão América essa proposta. Não, eu não Aí, sei, Daniel. Porque, assim, considerando que ele é um soldado, ele pensou na arma na maior arma que ele tinha, né? E a joia do infinito. Ele lembra que eles têm a guarda dessas joias. Então é até óbvio, né, que eles reúnam ali naquele momento. Se o capitão olha, não soubesse das joias, aí sim eu concordo com você. Mas diga, Luiz. eu acho que assim, nada do que o Hickman usa é à toa. É a arma de Chekhov, tá aí por algum motivo. Eu acho que ele usa isso só pra ter aquele conceito que eu não sei nem se isso já existia essa fase, porque isso é falado na série do Loki, e é falado nessa fase dele também. E assim, as joias só funcionam no próprio universo. Talvez até pra mostrar que não adianta usar essa armadilha, esse MacGuffin aqui, que isso não vai adiantar. Então ele já destrói as joias pra falar assim, não vai ser desse jeito que eles vão conseguir ganhar ou perder. Não vou conseguir tentar nem resolver isso com essa joia aqui. Então ele já mata essa possibilidade, porque um leitor, eu acho que um leitor também pensaria nisso, né? Qual é a Sim. arma suprema aqui? Porque acontece, eu tenho, se eu não me engano, é um crossover com uma revista, um título que nem existe mais, que a gente nem no Brasil leu. E essas joias, na realidade, elas são o estilhaço de uma realidade, né? Um universo que existiu e que morreu. Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo firmamento. Enfim. Ou seja, isso seria a força do próprio universo. Então, né? Serviria, né? Mas, enfim, quem lê, eu acho que nem sabe. Isso é uma coisa que eu mesmo só descobri lendo aqueles Marvel Wiki da vida, né? Mas, Nesse assim, eu acho que eu acho que ele usa só pra poder dizer que vai descartar esse conceito, entendeu? já da frente, né? Nesse Exatamente. ponto eu dou muita moral pro Hickman porque ele usa as regras já estabelecidas no universo Marvel, né? Essa questão das joias só funcionarem no seu universo de origem, estarem ligadas a ele. Isso também se conecta com o que o Hickman vai fazer lá em Vingadores. Já antecipando aqui um pouquinho, que ele está falando ali de ferramentas, né, da existência para se proteger. E sim, os Vingadores mesmo, né, o gibi principal, ele é uma extrapolação do que os Vingadores eram até então. Né, é o que ele chama ali de mundo de Vingadores, né? Que é uma ideia que eu acho muito bacana, que é de estabelecer os Vingadores como uma organização global, quase Orwelliana, né? De ter uma equipe específica para cada. Você tem uma base e você tem expansões ali, né? Patches para cada tipo de missão, para cada momento ali. Então eles recrutam os Vingadores, né, os principais, os grandões, e vão trazendo ali, não necessariamente Vingadores reserva, mas camadas de Vingadores que vão ampliando, e a cada edição ali, né, o Rickman, que já gosta de um PowerPoint, já gosta de um gráfico, ele vai mostrando como é que aquela formação daquela edição, daquele arco, enfim, está se apresentando. E a gente tem umas adições curiosas aí, né? Chama a atenção do Homem-Aranha, primeiro de tudo, não por ser curioso, mas pelo que acontece, porque esse gibi é quase contemporâneo, na verdade, da fase superior. Então a gente vai ver um Homem-Aranha mais calado, mais chato, assim, comendo lanche na geladeira, parecendo aquele colega de trabalho, né, que vai comer seu almoço. Por quê? Porque ali é o Otto Octavius, e ele diz, tanto nesse gibi quanto no próprio gibi do Superior, que o interesse dele é ter o acesso ao banco de dados dos Vingadores e poder fazer o que ele faz ali no gibi do Superior, né? É o Dr. Octopus com a chave da frente da mansão dos Vingadores. Que não é só uma mansão, né? A gente já tá aí mais falando de um prédio. A esfera de Dyson. Hickman já gosta, né, dessas coisas de tecnarquia, a esfera de Dyson. Umas coisas assim de livro de ciência que só ele lia no colégio. Conceito do Asimov de sociedade, né? O nível de sociedade. Se ela Isso. já usa estrela, já usa a galáxia, se usa aquela coisa, né? Aquela escala de fundação, né?
O próprio Reed Richards, né, quando vê a esfera de Dyson sendo construída e tudo mais, ele sempre precisa de um nome para essa arma. Aí ele fala assim, o martelo do sol, né, Sol's Hammer. Ele usa essa que pro americano, né, a língua inglesa não é comum chamar o sol de sol, né, só quando vai se referir mesmo de forma astronômica. Então é Sol's Hammer. E aí a gente vai ter essa máquina de Vingadores aí mesmo, como o Daniel bem falou. E eu gosto, agora é um gibi bem papum. Você não sente não uma coisa de Warren Ellis na pegada desse gibizinho aí, de um pouco de massa velho, bastante de estrutura e bastante de foreshadow ali, né? Dizendo, olha, isso aqui vai se ligar àquilo ali, fiquem ligados. E construindo uma estrutura complexa maior. E ligando com o novo universo, né? A gente vai ter ali, né, o Nightshade. Como é que ficou aqui? É Sombra da Noite? Você tá falando do cara que usa saia? É Máscara Noturna, né? Máscara Noturna. Máscara Noturna. Isso. Eu tava lendo aqui, mas essas equipes elas variam, né, a cada edição. E eu fiquei intrigado com a sutil participação do Shang-Chi, né? Que é uma versão interessante do Shang-Chi, mas que eu acho que ele não chegou a explorar todo o potencial que o personagem tinha, Gris. Né, criou uma polêmica aí, né? Na verdade, o Hickman é responsável por essa polêmica do Shang-Chi, veja você, né? Só assim pra falar ainda do Mestre do Kung Fu nessa época. Aliás, o Mestre do Kung Fu já tinha aparecido em Ilha das Aranhas, onde ele treina o Homem-Aranha, né? Em Kung Fu, para ele poder desenvolver melhor ali, controlar melhor as habilidades que ele desenvolve no ar. Mas o Shang-Chi tá sempre ali nos cantinhos do universo Marvel, sempre tem um escritor que gosta dele, que tem uma lembrança. Um efeito Mandela ali de que o gibi original do Shang-Chi é bom. Estou sendo xingado nesse momento por pessoas ouvindo o podcast. Mas eu não sou fã do personagem, não, apesar de ter o bonequinho aqui. Isso não quer dizer nada, né? Eu tenho o bonequinho. E o Shang-Chi, ele vai ter um upgrade ali, né? De poder, ele vai ter um poder de se multiplicar. Ele vira um homem múltiplo ali no meio no comecinho aí, nessas primeiras 2 edições dos Vingadores. E isso vai levar uma participação dele no espaço, sim, o mestre do Kung Fu no espaço, atacando bases Skrull e dando cacete em alienígenas na mão. Além daquele nunchaku bacana que dão pra ele lá no gibi também. Shang-Chi que vai aparecer depois em Vingadores Secretos do Bill Baker, né, Daniel? Com o Deodato. Parece que o Deodato gostou de desenhar ele mesmo ali. E a gente vai ter aquela parte que o Steve Rogers volta com o Cavaleiro da Lua. Esse quadrinho aí dos Vingadores Secretos, bicho, é uma pena a Panini não ter encadernado isso ainda, porque era um material muito bom. Eu lembro de ter me interessado justamente porque tem a participação do Capitão Britânia, uma das poucas séries que o Capitão Britânia participou fora do Excalibur, e eu gosto do personagem, e ele era bem Verdade. escrito, aquele material. É um gibizinho muito bom e ele pega, assim, personagens que aparentemente não tem nada a ver, né? Capitão Britânia com o Cavaleiro da Lua, Mestre Kung Fu, Viúva Negra, o Nova também tá no gibi, então é uma coisa bem eclética mesmo. Vale pauta, Luiz. Tem uma edição da Viúva Negra também que é excelente. Eu só queria fazer um adendo aí desse nível de poder que é usado. Meu único problema é que, assim, a partir do momento que você escalona. Porque, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas o que está sendo feito aqui de botar as pessoas hiperpoderosas nas suas escalas de poder num grupo hiperpoderoso de Vingadores basicamente transformar os Vingadores na guarda Shi'ar da Terra, né? As pessoas mais hiperpoderosas que existem, pelo menos naquele império, né, intergaláctico, que é o Império Shi'ar, né? Basicamente, até inclusive tem um membro, né, do que é a esmagadora, né? É esmagadora, é. E ela é personagem legado, né? Ela é neta de um personagem da época da Segunda Guerra, que é amigo do Capitão, né? A esmagadora, ela entra nos Vingadores porque o avô diz pra ela, né? Ó, pega esse contato aqui, que é o Capitão América lá, de fulano, se precisar de qualquer coisa, é só ligar. E aí ela é chamada pelo Capitão Cara, pra fazer parte dos Vingadores. eu tenho uma dificuldade com essa rotatividade do plantel, porque parece aqueles times que fica rico e quer contratar todo mundo, sabe? O Flamengo da vida, assim. Porque, porra, tá todo mundo na equipe, bicho. E além de estar todo mundo, o Hickman me tira da cartola a Capitã Universo, o Máscara Negra e o outro menino lá, que é o Stigma, né?
Estigma. que são os 3 personagens novos que ele inclui. Aí depois, mais adiante, entra o. Ele tem essa obsessão com gente de pele branca, com gente com um desenho no peito. O rapaz dourado lá, que tem um chifre, é de Marte. Então, a equipe vai inchando de um jeito que daqui a pouco, porra, tem 25 Vingadores. E isso lá em Infinito faz sentido, mas na série mesmo ali regular, tem hora que você diz: "Ah, onde a outra equipe tá? Onde o resto do elenco foi parar?" Então, eu não vejo ele gerenciando muito bem todos esses personagens, até porque eu acho um exagero usar todos esses personagens, né? Só fazer esse adendo aqui, que assim, a ideia é fazer o Daniel falar o máximo possível, que ele é o convidado, né? Mas só fazer um adendo, essa parte que você fala que o amarelo lá é o ex nihilo. Ele meio que é jogado, e uma coisa que eu achei ruim, por conta de que o Ewing, que vai explicar na fase lá do The Ultimates ao quadrado, e nos defensores, que vem depois, é que eu também nem vou me adentrar nisso nesse episódio, ou em nenhum, talvez no próximo, não sei. Porque assim, eu tive uma dificuldade tremenda eu li cada verbete de cada uma desses grupos aí das incursões no verbete no Marvel Wiki, fui vendo a referência de cada revista, e eu não entendia. Porque assim, acontece que morreu um homem molecular, que é uma bomba dos Beyonders. Você tem isso, né? Fazendo o caminho contrário aí, que só explicado depois da Guerra Secreta pra cá. E aí tem os Beyonders, quando eles foram o segundo firmamento do universo, isso foi o que eu entendi. Houve o primeiro firmamento, que é o primeiro universo, morreu quando criou-se o segundo, que aí no caso é um multiverso. Acho que os Celestiais que são pais dos Beyonders, porque teve uma guerra. Então esse segundo firmamento, o segundo universo, o multiverso agora, né? Porque o primeiro virou o segundo porque virou o multiverso. Houve uma guerra entre os Celestiais coloridos e os preto e branco ali. E os coloridos ganharam. E aí eles criaram, para ajudar eles na criação das coisas e da vida e taranã, os Beyonders. Então os Beyonders são os ajudantes dos Celestiais. Só que eles criaram com tanto poder que meio que os Celestiais viraram só aqueles robôs que ficam flutuando nas histórias. Não tem muita função, né? Toda revista que tem do Starling fica aquele negócio de: nossa, a vida, o amor e o ódio, a ordem e o caos. Nossa, apareceu todo mundo pica aqui, né? Todo mundo, o Guardião, o Jardineiro, o Galactus aparece também. Pô, o Galactus, se você pensar nessa escala, ele não tem importância nenhuma, ele só é sobrevivente do sexto cosmo, né? Que aí, no sétimo, né? Enfim. Pronto, é isso que eu não gosto, assim. O Galactus é reduzido a ele como planeta, sabe? Que bagaça, sabe? Não tem. Tudo esse Defensores Li, e o Ultimates ao quadrado. e gosto muito. Ali é um negócio muito. Eu acho que ele não é tão boa a revista porque é conceito atrás de conceito. É basicamente só o leite condensado, não é o leite puro, do que seria o Hickman. Ele tira toda a parte da água e fica só o leite condensado. É menos palatável, né? Uma pessoa que lê ficção científica deve adorar aquilo ali. Mas eu acho, né? Não é um gibi ruim, mas eu acho que é um conceito muito maior. É uma grande nota de rodapé. Tem aquelas notas que tem nos quadrinhos do Alan Moore. Esse Ultimates 2 e o Defensores do Ewing é tipo os contos do Cargueiro Negro do Watchmen, que é a fase do Hickman, né? Os conceitos que o Hickman usa. Aí tem uma terceira geração, que aí sim é esse pessoal aí do Mapmakers, e aí depois criou esses robôs aí que fazem os Denamares aí, que é as incursões em azul, que vão lá matando. Então, assim, é um negócio, é uma boneca russa, que tem um conceito dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, e ele é contado com uma bonequinha minúscula. Essa bonequinha minúscula aqui, que são os robôs que vão gravando, né, qual terra que tem que ser atacada, ou qual terra que já morreu o homem molecular, que é isso que eu entendi. É por isso que eles, aqui que já passaram os cisnes negros, é aqui que a gente tem que ir primeiro, porque aqui é mais fácil de achar quem está impedindo o plano inicial, que era de todos os Beyonders, os homens moleculares explodirem ao mesmo tempo.
O que também não faz sentido, porque se eles são Beyonders, se eles são criadores de Celestiais, ou filho dos Celestiais, eles têm nível de poder tal que, assim, se eles conseguiram criar um homem molecular em cada universo, eles não conseguem matar todo o universo ao mesmo tempo. É uma coisa também que meio é um furo do roteiro aí, né? Eu consigo pegar o ovo de cada galinha, eu não consigo tacar fogo no galinheiro ao mesmo tempo? Eu não precisaria matar cada ovo de cada galinha, entendeu? Não faz sentido o negócio dele. Enfim, isso é uma parada que eu tenho dificuldade de entender. Então aparece Ex Nihilo, que também é uma pulsão de vida do universo, que é a Capitã Universo ali, é uma manifestação desse que eu acho que é o sétimo universo, né? O sétimo firmamento que existe. E aí, depois infinito, vai se explicar quem eram esses Nex Nihilo. Na realidade, eles são um pulso de vida, criando vida. Só que o problema é que esse Nex Nihilo aí, que aparece, que é o chifre de um lado, ele pega a coisa que tá criando vida e ele joga na Terra. Aí dá merda e por isso que os Vingadores vão lá. Quer dizer, nem ia se saber quem é esse cara, só ia se saber depois. Como ele é uma coisa que é uma anti-vida, né? Que ele seria um dos uns criadores de vida. Deve ter um nome em latim que fale isso, o criador de vida. Aí o Capitão América, vamos chamar ele, porque se o universo está sangrando, está morrendo, vamos chamar um criador de vida, né? Vamos chamar um médico da vida do universo, né? Aí você, agora entendi por que esse cara está sendo usado. Mas é tudo ao revés. É tudo mostrando a bonequinha russa pequena para depois mostrar que tem um peixe maior, que tem um peixe maior do que o maior do que o maior do que o maior, até que você chega lá em Deus, que é o que não era um Deus, né? Mas era o Ramon Alau, que era o Doutor Destino, né? Enfim. Isso aí você tava falando, Luiz. Ex nihilo, inclusive, é do latim do nada, né? Que é da expressão ex nihilo, nihil, é do nada, nada se vem, né? Nada se cria. Mas ele é o nada que cria vida. O paradoxo é esse aí. Então, ele e a irmã dele lá, que eu esqueci o nome agora, porque é tanta gente aí, você já chegou lá no Rabun Alau, lá ele. Mas eles mais o jardineiro lá, aquele robô, eles avaliam espécies que são promissoras ou não, né? E esse jardineiro ele corta as ervas daninhas, espécies que não são interessantes, e os outros dois vão lá semear a vida ou causar a destruição, né? O que acontece ali, provavelmente, eu entendi assim, também já é uma falha aí, né, do universo. O universo está morrendo e por conta lá daquele evento em uma terra que desencadeou todas as incursões. Então o Ex Nihilo ele enlouquece, na verdade, né? Dá a entender que ele tá louco ali, ele não tá cumprindo a função dele. Assim como o Stigma vai chegar também com defeito, né? Ele chega sem saber o que é que ele tem que fazer, sem memória, e o Stigma é aquela marca, né? Para quem não leu aí o Novo Universo lá nos anos 80, a marca do estigma é aquela meia-lua ali com a estrela que se funde a uma pessoa e dá poderes super, hiper, ultra sobre-humanos. E aqui nessa interpretação do Hickman faz parte de um sistema de defesa universal, né? Que é para proteger essa existência criada pelos Beyonders também. O Máscara da Noite é a mesma coisa. Máscara Noturna, Máscara Sombria, Nightshade, Nightmask, enfim. Eles vão ser esses mecanismos, mas eles estão com defeito por conta dessa criação, de novo, né? Como se fosse um câncer se espalhando pela existência universal, e que a gente não você só consegue perceber que as coisas estão nascendo e sendo desenvolvidas de uma forma doente, por assim dizer. Lembra muito o conceito do Stephen King em Torre Negra, de que o mundo seguiu adiante, né? Tipo assim, o que existe hoje é o que sobrou. O mundo foi adiante no sentido, foi dessa para melhor, e o que tem aqui é o que não foi arrebatado, né? Por assim dizer, é o mundo pós-Covid. E a gente tem esses personagens poderosíssimos, essas estruturas com defeito, e o Ex Nihilo que tá dizendo assim, ao invés de só destruir vida, porque esse jardineiro ele só quer destruir mesmo, eu tentei criar vida. Então ele joga aquelas bombas ali, né, meio que
aleatoriamente na Terra, nos 7 pontos ali, os 7 são 8 e um que é secreto, né? Para criar formas de vida diferente. É comunicação, é força, é multiplicação, é isso, é aquilo. De uma forma inteligente. Agora eu concordo com a sua crítica, Daniel. Daniel não, Luiz. A coisa vai escalonando de um jeito assim, mas tem isso aqui, mas a incursão vermelha que é ruim é boa, é a azul que é boa, na verdade é pior, porque vai ter o se der a mais, e o se der a mais são dos mapeadores, né, mapmakers. E por isso aqui, então assim, começa a super complicar os conceitos, porque não é bem isso, é isso e aquilo outro, e aí você começa a puxar, fazer igual aquele livro, os pop-up, né? Que depois que você abriu tudo, ainda puxa uma lingueta aqui, abre um negócio ali, mas calma aí. Deixa de ser um D&D para ver um GURPS, que você tem que jogar dados para tudo e fazer cálculos e ter algoritmos e tudo mais, e uma hora você se perde. E eu me sinto naquele gif do cara montando no quadro lá a teoria da conspiração dele, né? Hickman gosta muito dessa conspiração, ele gosta dessas várias partes se movendo, né, por assim dizer, e desses conceitos em que tem sempre algo mais por trás ali. E eu acho bacana, eu gosto, claro, todo mundo quer ser envolvido no mistério de um gibi e tudo mais, mas eu acho que ele complica demais muitas vezes, e esse é o caso aqui. Não estou dizendo que não dá para você entender a história, nem nada não. Quem nunca fez um mapinha, né, do que tá entendendo ali, assistindo aquela série do Netflix Dark, eu também fiz o meu mapinha aqui para entender quem é filho de quem, e quem é quem em que tempo. Mas o Rickman parece que vai dobrando essa aposta do tá complicado, vocês estão perto de desvendar, peraí, agora tem isso e tem aquilo. Eu particularmente não gosto muito do que é feito com o conceito do Beyonder, desde o que o Bendis inventou lá atrás, no Gibi dos Illuminati, que o Beyonder é um mutante inumano. Ele, além de ter um poder, ele tem o outro, e aí ele fica poderoso pra cacete, e aí é um ser único. Aí depois descobre que ele já não é um ser único. Agora os Beyonders são seres criados dentro de uma estrutura multiversal, universal, enfim, e nada disso se encaixa. Né, que fala que ele é um bebê, né? Esse Beyonder aí de Guerras Secretas 1 e 2 era um bebê. Acho que é explicado na fase do Ewing, do Defensores, se não me engano. Tipo, já é uma costura, né? Um remendo ali que o Ewing está fazendo para justificar a coexistência desses dois conceitos tão díspares de Beyonder. Beyonders, que no caso são os reis de Marfim. O problema é isso também. Cada ala de cada tipo de pessoa nomeia de outro jeito também, né? Eu acho que os próprios Beyonders se chamam de reis de Marfim. Pelo menos é assim nos Defensores do Ewing depois. Porque o Hickman não tem azar. Aí ele fica inventando essa monte de coisa enquanto as pessoas normais estão trabalhando, transando, para não pagar boleto. Ele deve ter uma pessoa só para pagar os boletos dele. Eu acho que o Hickman leu muito Duna e 100 Anos de Solidão quando ele era jovem e pegou Ele essa quer fazer um mania de Silmarillion querer Vingadores, né? produzir histórias que tivessem um nível de complexidade que o leitor se sentisse até diminuído perto de tanta coisa que ele apresenta, assim, sabe? Por exemplo, vamos pegar aqui, só a introdução do Hyperion, né? Aquele personagem que vem da outra terra lá, que é o Superman e tal. Só a introdução desse personagem renderia um arco gigantesco ali para os Vingadores explorar. Mas ele vai mais além, ele introduz uma dezena de outros personagens, introduz uma nova espécie de humanoides primitivos ali na Terra Selvagem. Ele vai empilhando conceitos que chega numa hora de assim. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei para ler esse material, ainda quando estava saindo em mensal, eu não consegui compreender tudo. Porque tinha esse escopo muito grande de você dizer, não, estou perdendo alguma coisa, faltou alguma peça aqui. Uma hora eles estão enfrentando a Ima, na outra hora o Shang-Chi está sozinho indo procurar um artefato e descobrindo um negócio, uma conspiração. Aí entra os Novos Vingadores tentando impedir uma incursão. É muita coisa acontecendo para o leitor ter a visão do todo que só se passa na cabeça do Hickman, que só vai fazer sentido depois quando chega lá de Guerra Secreta para frente, não é nem infinito. Só em Guerra Secreta que tudo isso se mostra parte de um panorama maior, sabe? Então, eu gosto, mas eu tenho essas ressalvas também. Mas será que não salvava ter uma terceira mensal?
pra ter como backup esse pessoal aí do Stigma, do Hyperion. Podia ter uma terceira mensal aí, Não, entendeu? mas veja, de um lado sim, mas olha, a gente nem chegou em infinito ainda, vamos partir para infinito daqui a pouquinho. Mas eu queria chamar a atenção para isso que o Daniel tá falando aí. A gente nem chegou em infinito ainda, que é o primeiro momento assim de interligação disso tudo. Que a gente vai ter um vislumbre maior do que é, o que não é, o que pode ser, sem querer citar o Titãs aqui. A gente já teve términos, lembra que teve o término lá na Terra Selvagem, a gente já teve Alto Evolucionário, a gente já teve as espécies novas, Ima, já teve o Pod, né? Aquele bicho que vai aparecer ali, que depois a gente vai ver que tem uma hospedeira mulher que tem uma namorada também, que vai se apaixonar por outra. Vai aparecer aqueles US Avengers do Ewing, que já vai entrar lá na frente também nesse bolo doido todo. Então, já rodou tanta coisa aqui, gente. Já aconteceu tanta coisa. O Rickman já cresceu tanto pro lado da história assim, enquanto ele vai empilhando, o conceito empilhando, que isso não vou ser injusto aqui não, tá? Não vou dizer que é a mesma coisa, mas sabe que isso lembra? É bem executado aqui, sim, mas isso lembra eu acho que eu comentei isso nos primeiros pilhas que eu participei. Doomsday Clock, o relógio do juízo final, né, de Geoff Jones, em que a gente já tá. Eram 12 edições, sabia que eram 12 edições, ele ia remolando ali o Watchmen, né? E na edição 8 ele ainda estava abrindo plot, ele estava abrindo novas tramas para desenvolver personagem e criando situações que vão para um clímax lá no final. Assim, velho, já tá chegando no último ato, né? O terceiro ato ali do Max série. Ele tinha que estar fechando essas coisas aqui, ele tá criando mais coisa. Não que o Hickman não feche essas coisas, não é isso. De novo, eu concordo com vocês falar aí, né? Tem coisa que apareceu do nada e sumiu do nada também, mas foi bem desenvolvida ali. Eu acho que o Ex Nihilo é uma apresentação legal, bem legal do que ele vai falar depois dos Beyonders, porque ele é uma ferramentinha que vai explicar um pouco dessa estrutura, que vai chegar lá nos Beyonders, vai chegar nos Jardineiros e tudo mais, na própria Capitão Universo. E nessas relações todas aí. Mas também fica, né? Se esse Capitão Universo é tão poderosa assim, é porque ela tá emaconhada, que ela não pode resolver tudo, não pode dar uma resposta certa. E é isso que me irrita, é isso que eu queria chegar aqui. Desculpem a volta gigante, mas o Hickman complica demais o que ele podia seguir adiante, entregando uma coisa e apresentando uma nova. Só que ele está sempre complicando mais. Porque diz assim, não, a incursão não, calma, mas essa incursão é azul, tá? A outra é a vermelha. Porque essa tem Ursideia Maia, lá vem mais um latim, lá vem mais uma letra diferente ali, uma língua diferente. Tem Alto Sumério sendo falado pela Cirria Negra nesse gibi aí, né? Enquanto no gibi dos Novos Vingadores, no gibi dos Vingadores você tem aquele alfabetinho, né? Que segue a mesma lógica, a mesmíssima. O Hickman aí foi muito picareta. É a mesma lógica da língua cracoana. E pior, é bobo. Isso lembra o Código Herói? Lembra da revista Herói? Que voltou agora aí, né? A revista Herói tinha o Código Herói. É a mesma coisa, bicho. Cada letra nossa é uma letra deles. É só você memorizar o que é aquilo ali, para que lado vai a bolinha para cima, a bolinha para baixo, aberta ou fechada. Não existe nada de fonema, não existe, isso aqui é uma sílaba, isso aqui é um fonema, nem nada, não. O Omniverso usa 26 letras e a mesma construção frasal que nós usamos, só muda a fonte. Isso é bobo demais. É para fazer o leitor ir lá na última página ficar pesquisando qual é a letra que tem a ver com o símbolo aqui. Mas, pelo amor de Deus, isso é para leitor da Herói. A gente, quando tinha 13 anos de idade, não condiz nem com a própria complexidade da história que ele tá querendo apresentar aí. Aí me desculpe, mas eu vou ser chato. Sei que tem gente que tá dando risada na minha cara agora, é o Luigi, por exemplo, mas preciso ser chato nesse ponto aí. Considerações? Quer partir para infinito? Tem um momento também que entidades cósmicas começam a morrer, né? Se eu não me engano, o Tribunal Vivo morre, não tem? Porra, não faz Vivo? sentido dentro de todo o universo Marvel aí, tudo que a gente tinha lido até então, o Tribunal Vivo morrer e a vida seguir como se nada tivesse acontecido, velho. Porque assim, o Tribunal Vivo é Deus que a gente conhece. Porque o Deus mesmo, que é o One Above All, nunca apareceu direito, só apareceu na revista Homem-Aranha e é o próprio escritor que tá escrevendo, né? Que é a gente do lado de cá. Assim, Deus, como é que Deus morre? Não faz... eu entendi a gravidade que ele tá falando, meu Deus, o multiverso está sangrando, está morrendo. Já entendi, não precisa...
entendeu? E quem tá matando são pessoas hiperpoderosas, como os netos. Eu tô fazendo aspas aqui com uma mão só, tá? Que a outra eu machuquei. Dos Beyonders lá, dos Celestiais. É um negócio, uns conceitos. E, sinceramente, eu acho que eu já falei no episódio assim, mas não vou nem dizer que foram bem desenvolvidos, porque eram para ter sido desenvolvidos aqui. Também, pô, até nessa terceira revista que eu falei aí que poderia ter, ele podia ter desenvolvido, ou botado até um glossário, sei lá, sabe assim, uma página final durante a primeira existência do primeiro firmamento. Tipo, O universo quis criar vida. E, sabe aquela coisa meio bíblica, assim, meio apocalipse, meio gênero? a saga da. Ele podia ter feito uma parada dessa. Tipo aquela saga da Coelho da Serpente que a gente comentou no Pilha, Luiz. Um gibizinho Exatamente. explicativo, né? Apêndice. Uma trama paralela que acontece. Porque, assim, aquilo ali que o Ewing faz baseado no argumento do Hickman, acho, é o canônico, é o que vale. Atualmente é isso. Enquanto não inventarem outro negócio que não é, isso vai para sempre ser o que existiu. Até porque não é incoerente com todo o resto que foi criado desde lá do Jack Kirby e do Stan Lee, entendeu? Não é uma coisa tão contraditória assim. Então, não sei. Fica uma coisa oculta demais. Oculto do oculto, sabe? Uma coisa meio segredo do segredo. Para você ver, o que é uma trama segredo do segredo era os Illuminati do Bendis, que ele que inventou os Illuminati. Na própria revista New Avengers Illuminati, que é aquela minissérie, ela é totalmente aventuresca. Ela não é uma coisa sóbria de pessoas falando frases de efeito, como esses novos Vingadores do Hickman. Mas aí você está exigindo que o Bendis faça uma coisa que ele não é capaz de fazer, pô. Por mais que o Bendis tenha ficado famoso pelos bons diálogos dele, mas acho que construir um projeto macro como esse, que toque em todos os cantos do universo Marvel, o Hickman é muito mais competente. O cara, ele conseguiu, em determinado momento, lembrar que existe a Tropa Alpha e tratar a Tropa Alpha com dignidade nessa run dele à frente dos Vingadores, entendeu? Então, assim, é algo que pô, a Marvel deve ter o quê? 20.000 personagens. Você conseguir encontrar maneiras de encaixar. O Wolverine dele é extremamente discreto, mas ele conseguiu encontrar um espaço para os coadjuvantes do Wolverine terem um papel nessa engrenagem que ele propõe. Ele traz essa moça esmagadora para lembrar que lá do outro lado do universo tem uma Guarda Imperial Shi'ar, que é uma força a ser temida e que mais para frente vai aparecer, enfim, sabe? Então, assim, eu tenho sempre boa vontade com o Hickman, mas eu acho que o saldo geral aqui é positivo, porque tem muita coisa aqui que poderia ser explorado mais. Talvez, você falou em terceira mensal, eu não sei se precisaria de terceira mensal. Talvez esse formato que a gente tem de quadrinho americano com 22 páginas não caiba o tanto de ideia que o Jonathan Hickman tem para desenvolver. Não, Não, teve menos mensais de Vingadores, de Novos Vingadores do que Vingadores, inclusive, né? Uma infinita acaba no 12, a outra acaba no 22. Então, assim, 10. Uma acho que era mensal e outra acho que era quinzenal, né? Então, enfim, 3 semanas. Se as duas fossem meio que igualadas quando saía nos Estados Unidos, podia ter mais revista de uma delas para talvez elaborar isso mais, né? Assim, claro que é muito mais complexo de escrever, mas assim, o Bendis escreveu as 5 mensagens de Vingadores ao mesmo tempo. Pô, ele não conseguia escrever uma 2,5 aí, sabe? mas, Pra ajudar? ô Luiz, a gente tem que olhar em retrospectiva e lembrar também que o Bendis é aquele suco aguado, né, cara? Você tinha que ler o encadernado para que a história andasse um pouquinho. Então, isso é muito chato. Principalmente assim, o Bendis tem um momento muito bom, o Demolidor dele é ótimo, apesar de ter essa descompressão aí. Mas ele tem uma parte ali em Vingadores, principalmente em X-Men depois, que é muito chato. Eles claramente não sabem o que vai fazer no mês seguinte, então ele tem um fiapinho de história e vai prolongando. Eu acho que o Hickman ele rende mais de 22 páginas. Muito, muito mais. O problema é que talvez ele renda demais, né? Porque ele quer alongar ou ele quer mostrar como o negócio é complexo e aí ele vai jogando mais conceito, mais conceito, mais conceito. Você ia falando alguma coisa? Não.
concordo com tudo que vocês estão falando, inclusive me criticando o que eu falei, mas eu só estava citando o Bendis, porque como ele que criou os Illuminati, mesmo na revista dos Illuminati sendo voltando ao que eu falei no começo, sendo uma coisa grave, né? Uma sociedade secreta que está gerindo os interesses da Terra e de cada subgrupo deles, né? Que é o Vingadores, Quarteto, 75% da Terra que é a Atlântida e tal. Mas assim, mesmo ali é uma coisa aventuresca, não é uma coisa tão grave assim. Aqui eu acho que o Hickman ele ficou muito no. É uma frase de efeito a cada balão, sabe? Assim, Toda página vocês tem não uma, né? sabem o que os espera. Eu fiquei lendo, ouvintes aí. Eu, quando tava lendo, e a gente tem um grupo nós três, para discutir esses episódios que vão ser sobre até Guerras Secretas, aí, que o advento do filme aí. E assim, tem uma hora que eu mandei uma porrada de imagem, uma porrada de entre aspas, de frase que são faladas, porque ele emenda uma metralhadora de diálogo assim grave. Não, vocês não sabem, vocês não estão preparados por que vem aí. O que vem aí? Ah, não adianta eu falar que vocês não vão entender. É muita Exatamente. coisa. Ah, mas pode falar, nós somos os gênios da Terra, nós sabemos sim, já resolvemos coisas muito mais complexas. Não, vocês não sabem o que vem. E fica, sabe assim. Mas eu não tô reclamando, não. Eu tô achando que assim, ele não. Eu acho que é quase uma Agatha Christie, assim. Ele omite informação para dar o tom do mistério. E ninguém saber, que nem você, o Maurício, você falou. Entendeu? Eles estão quase alcançando o que eu realmente pensei, o que é a verdade. Vou inventar uma parada mais complexa aqui para não ser bem isso aqui. E ficar botando a régua mais para cima, entendeu? O que é bom, o que é bom. O que vai ser ruim depois é quando o Hickman sai. Aí quem entra? O Mark Waid, acho que né, os novíssimos Vingadores, né? Isso. E ali, tipo, vai fazer o quê? Você tava tratando de deuses. O próprio universo personificado, que era Capitão Universo, era um membro dos Vingadores. Hyperion, que é o Superman do equivalente da Marvel, tava no grupo. O Thor hiperpoderoso, a Capitã Marvel, como nunca foi bem usada ali. Eu acho, inclusive, ela tá gerindo e brigando sendo a militar que melhor até do que o próprio Capitão América nessa fase aí. Mas você não tem como dar um downgrade depois. Não pode tornar os Vingadores. Porque, assim, voltando a falar de Bendis, isso é 2012, né? Essa fase dele começa em 2012 do Hickman. A gente tá vindo desde de 2005 ali, da queda, com basicamente Vingadores urbanos. Vingadores que são pessoas que, a lá Demolidor, resolve o problema do bairro. Por mais poderosos que sejam, tem ai meu Deus, a Era Heróica, que é tipo coisa, Luke Cage, coisa assim. Não, Nova York, Nova York. E aí ele dá não, agora não é só a Terra, não é só a Via Láctea. Estamos falando de toda a realidade. Agora os Vingadores vão ter que se aliar à Guarda Shi'ar, os Skrulls, os Krees, e agora eu não vou lembrar todos os grupos. Eu não sei se é ele que cria aquela mulher que tem cabelo verde, não sei aquela brand da espada. A Abigail Brand, eu acho que ela aparece no. É o Josueldo, né? Em A Surpreendente X-Men. Sim, ela estreia lá em Surpreendentes X-Men, naquele arco que o Colossus volta à vida, né? Por conta do Grimamundo. Grimamundo. Eu lembrei só porque eu reli recentemente. Então, mas ela tá sendo usada aqui, né? Sim, sim. Bastante, inclusive, né? O Bendis usa ela E também. depois também não é usada mais e tal, né? Então, assim, você tem que, a partir do momento que você tá tratando de uma guerra, tem que ter toda essa política. Eu acho que, inclusive, até ele enfim, quando a gente entrar aí no infinito, a gente retoma essa parte aí. Vê que dá pra tirar bastante coisa aí, que senão esse podcast vai ficar umas 3 horas aí. Vocês querem seguir para infinito? Porque já passou de 1 hora aqui. Dá para vocês? Tá tarde? E aí? Eu acho que Infinito mereceria um episódio Só dele, né? só dele. E aí, Luiz? A gente pode fazer o seguinte: no próximo, a gente junta com o resto. O que vem depois, aqueles 4 encadernados. Concordo, discordo. Começa com infinito e segue. Porque depois tem 2 encadernados antes do Times Run Out, que é o tempo se esgota. Sim. Tempo esgotado, né? Porque depois no encadernado saiu o tempo esgotado. Tem 2 de Vingadores e 2 de Novos Vingadores. Entendeu? Não sei se daria pra ser infinito mais esses 4 encadernados, ou se vocês preferem. Daria pra gravar um episódio mais rápido, né?
É porque assim, também o problema de primeiro episódio é que a gente faz um panorama, a gente fala do Hickman, a gente compara com o que veio antes e tudo mais, aí já demora um pouco mais que a gente demorou hoje. Mas no segundo a gente já tem já pega um ritmo melhor, né? Então, mas eu não tô falando nem da gente gravar 5 mesmo. No próximo, gravar, tipo, o episódio, sei lá, ter quase 2 horas, e aí eu dividir na edição em dois. Não sei se daria pra fazer isso. Pode ser também. Pode ser. Enfim. Pode ser, Daniel. Ô, gente, desculpa, eu tô falando aqui e tava no microfone desligado. Pode sim. Eu tenho os apoios para fazer sobre a arte do Deodato também, algumas coisas depois sobre Infinito, aquela cena do martelo do Thor. E aí acho que vai render também. Agora, eu não sei se isso fica deslocado no episódio, mas assim, eu não sei quantas vezes vocês leram isso. Essas fases todas, esses encadernados todos. Mas assim, eu tenho uma experiência que eu sei que quis ter uma fama de hater do Hickman e tal, mas assim, pô, eu acho que nem quem gosta disso leu isso umas 4, 5 vezes que nem eu li. E assim, a cada vez que eu li, eu tive uma visão diferente, sabe? A primeira vez que eu li, eu falei, tá ali. Tipo assim, eu sempre falo que o Hickman não tá nem no top 10 escritores dos Vingadores, porque assim, não é escala, é a qualidade da história. Aí a cada leitura que eu fiz, eu tive um entendimento, e agora, como eu já tinha na minha cabeça que saber esses conceitos do que era verdade, no final das contas, que eu já não lembrava, aí eu fui correr e ler Os Defensores do Ewing, eu fui ler o Quarteto antes do Hickman, que vem antes disso aqui, que agora tem uma relação também, tem uma outra parada, além do Tocha Humana falar lá, tudo vive, tem uma referência ou outra, né? Alguma coisa que acontece também, a barca que vai ser a salvação do pessoal, em que salva o pessoal da Terra antes, né, para existir e aparecer lá no reino bélico, né, o mundo bélico, né? Sim. As Guerras Secretas, É sim. o mundo. Warworld, né? O mundo de guerra, não sei. Mundo de batalha, né? Mundo de Então, acho que é o mundo de batalhas, batalha. isso é. Isso. Então, é a mesma barca que aparece na fase do Hickman, então tem outras coisas que são conectadas que é melhor. E, assim, não sei se vocês pensam isso, mas eu acho que a maior criação artística, de criação de mídia que existe no mundo é o universo Marvel. Porque são 70 anos de milhares de escritores escrevendo coisas até que se contradizem, mas tem uma certa coisa entre si, né? Que outra coisa tem uma coesão assim, parecida? A DC É. meio que desconsiderou tudo que veio antes de Crise, então não seria o universo DC a maior coisa assim. Não sei se vocês pensam isso aí também. Então é uma coisa complexa, e eu acho que o Hickman, por mais que não seja um avesso perfeito aí na costura, é muito bem costurado com o que vem antes, o que vem depois, os conceitos, todos os personagens que ele usa, assim. Eu acho que também ninguém foi tão ousado a pegar tanta responsabilidade sobre si de grandiloquência do que ele tá fazendo como ele, né? Então, assim, eu acho que é um 8,5, 9, assim. Não sei se vocês pensam assim também. Olha aí, o Luiz já tá começando aí a nossa série de programa mandando um 8,5, 9 pro Hickman. Concorda, Daniel? 8,5, 9 para essa saga toda? Isso. Ou até aqui, Luiz? Olha, eu acho que o daqui pra frente é bem melhor do que o que a gente comentou até Não, agora. tá bom, tá bom. É porque tem uma barriga ali naquele arco da Terra Selvagem, a coisa da imã. Faz sentido, sim. Sabe? Tem umas coisas que eu cortaria se eu fosse editor dessa série. A Ima era o que eu tava esquecendo. A Ima é o que acontece na fase do quarteto, que ele puxa pra aqui, que é a Ima comprando o Barbados. Ou Bahamas, não Uhum. lembro agora qual país que é, acho que é Barbados. Eles compram E, Barbados. compe- Não, eles compram e, Barbuda, desculpa. É antigo e Barbudo o país, eles compram Barbuda. E, sei lá, o pessoal de Barbuda deve ter ido pra Antígua, né? Deve ter sido isso que aconteceu. Eles compram a ilha e passam essa base da Ima. Isso é um conceito que depois é resgatado quando eu acho que o Shang-Chi que invade a ilha lá pra meter porrada em todo mundo, né? também é. Isso. Ele vai com uma equipe ali. Olha, eu confesso, assim, eu assino embaixo o que o Luiz falou agora há pouco aí, que você relendo, sabendo onde ele quer chegar, você entende melhor as coisas, mas numa primeira leitura é mais difícil, talvez até você
lendo e voltando, antes de chegar até o final e poder voltar no começo, é confuso também. Por conta dessa bonequinha russa aí que o Luiz citou também. Não dá para você entender ali o escopo do que ele tá fazendo. Não é só porque ele é grandioso, não. É porque ele é confuso também. É grandioso, ele é grandiloquente ali, como o Luiz disse, né? E depois disso aí, que faz o quê? Já chegou no ápice ali, né? Reconstruiu a realidade e agora? Quem é que vai chegar à altura disso? Então tem que dar uma desescalada gigante, concordo. Agora, ele faz também a exaustão, isso, a ponto dos celestiais se tornarem nota de rodapé ali, né? Dedinho do pé do esquema universal dele. Eu tô usando repetidamente o universal porque não tem nada maior que isso, assim, que eu consigo imaginar agora. Só se o Reginaldo e o Jamerson conseguirem pensar algo maior que isso aí, né? Grandes mentes que são. Mas vamos parar por aqui hoje. Vamos deixar o gancho aí, porque, como eu falei, isso tudo a gente não chegou nem infinito ainda. Infinito que foi um gibi que eu tive que penar para comprar, consegui comprar na CCXP lá de Recife só e um preço salgadinho para depois vender a preço de banana. Mas esse eu conto no próximo episódio. Vamos encerrar por hoje. Daniel, nosso convidado aqui, considerações finais, melhora mesmo daqui em diante? Do que eu me lembro melhor, assim, eu acho que é o tipo de série que não é para iniciantes, né? Essas duas séries dos Vingadores são séries que se complementam, mesmo sendo muito diferentes, mas que exigem do leitor uma atenção um pouco mais apurada. Portanto, se eu tivesse que avisar a quem caiu de paraquedas aqui, se prepare para uma longa jornada com muitos conceitos e uma infinidade de ponderações, porque o Hickman não economiza, uma metralhadora de ideias, e ele estava em grande forma aqui nessa passagem à frente dos Vingadores. Luiz, então, mudou de ideia, foi convertido ao Hickmanismo? Realmente é muito bom. Ainda acho que ele não está no top 10 de fases da equipe, né? Porque tem fase do Burn, fase do Stern, fase do, enfim, do Shooter. Fase do Bendis, assim, é bem água de salsicha, que você falou assim, mas é uma coisa que ele escreveu durante muitos anos, tem muitas sagas aí e tal. Mas assim, botou os Vingadores. Eu acho que também, não sei se vocês concordam comigo, é um gibi de Vingadores pra quem não é fã de Vingadores ler. Se, por exemplo, um fã. Porque isso foi primeiro que Krakoa, mas assim, um fã de X-Men, quando ele foi anunciado, deve ter lido a fase dos Vingadores pra pensar, nossa, vai ser uma coisa tão grandiloquente assim nos X-Men, o que será que nos prepara, sabe? O que virá por aí? Foi uma coisa grandiosa também nos X-Men, né? Tanto que tem viúva até hoje dessa fase, né? Eu acho que ninguém é viúva da fase do quarteto, do Hickman. Eu acho que ele vai numa crescente, agora ele vai escrever o quê? Eu não sei o que ele tá escrevendo de mensal agora. Ele vai pra onde? Olha, Ele... Não, é porque assim, quarteto, X-Men e Vingadores, que não tem outro grupo maior ou equiparável. Ele não vai escrever Defensores, que o Ian já escreveu ali. Também foi uma coisa grandiosa. Os Vingadores dos Vingadores, do Ultimates, né, os Supremos ao quadrado aí, que o Ian também escreveu, que é o Marvel Azul, a Capitã Marvel, Mônica Rambeau, Pantera Negra, a América Chata, também é um negócio hiper multiversal, que é um negócio assim que eu não teria nem capacidade intelectual pra explicar o que foi aquela fase ali. É uma coisa que quem leu sabe que é um negócio assim, caralho, que porra é essa? Pra você ver, o Galactus era o arauto deles lá, era o boy lá que fazia as paradas pra eles, o Galactus, pra você ter um nível do que era hiper poderoso de explicação do conceito que teve. Então, assim, eu não sei pra onde ele ia. Tá? Eu acho que só sobra o Hickman escrever coisa autoral ou escrever personagem solo. Eu acho que ele seria um muito bom escritor se ele escrevesse, tipo assim, uma aniquilação contida entre si, sabe? Surfista prateado. Eu adoraria ler ele no Surfista Prateado, por exemplo. Nova, Agente da Galáxia, entendeu? Uma parada assim mais. Se ele tivesse escrito Aniquilação, seria, eu acho que uma parada melhor do que a Aniquilação foi. Não vou dizer Aniquilação, a Conquista, porque eu não li. Você vai gostar de Imperial.
É isso que eu ia dizer, eu lamento informar, Luiz, mas ele escreveu agora aí a aniquilação dele no espaço e uma merda, tá? Não se fala de outra, só se fala de outra coisa, igual a esse Gods dele aí também. E há boatos aí e esperanças, né, do fandom que ele vai escrever para descer a Legião. Que ele já disse aí que ele gosta muito da Legião dos Super-Heróis. Conheço 3 ou 4 dos 5 fãs da Legião existentes no Brasil que estão empolgados com essa ideia aí do Hickman na Legião. Eu concordo que a releitura foi mais legal do que eu lembrar, como eu falei, essa coisa de voltar sabendo onde ele quer chegar e reconstruindo alguns pontos, lembrando de alguns detalhes, né? Porque diferente de quando a gente era moleque e lia os gibizinhos que conseguia comprar na banca, hoje a gente tem um acesso ilimitado através de internet e das próprias editoras, né? Chega muito mais material aqui, você tem acesso na internet, enfim, de diversas formas. Então a gente. E o ritmo da vida mesmo, né? Você pega um cara como o Daniel aí, trabalha, a sua pessoa trabalha formal e ainda vai cuidar da editora, ainda vai cuidar da família, fazendo filho direto, né, Daniel? Povoando aí, aumentando o fandom dos X-Men Fazendo filho, gravando vídeo, editando gibi, e lendo gibi. por aí, mano. E lendo gibi Pois é, também. quantas vezes, E ainda conversando sobre gibi nas horas vagas. quanto, quão pouco tempo a gente tem para ficar relendo coisas, né? Então, se a gente não for gravar sobre isso, a gente acaba não relendo. Seja reler Infinito, Vingadores do Hickman, seja reler Epic Collection do Wolverine, como o Daniel soltou aí há poucos dias dessa gravação, falando sobre a primeira Epic do Wolverine aí, da Panini. Então, é difícil a gente ficar matutando e lembrando, né? Como a gente lembra de gibis, de quadros, de falas, de passagens todas completas assim de gibis quando a gente era moleque. Então, é muito bom essa oportunidade aí. Não vou me alongar muito mais não, porque já esticamos aqui bastante, o Rick não pede, né? Essa elucubração toda. Mas, no próximo programa, infinito e além. o perdão aí da Disney não me processe. Mas, então, até a próxima. Até a próxima. Foi muito bom estar com vocês, mas prometo que quando vocês agendarem o próximo, vou tentar gravar na primeira oportunidade, sem remarcações.